Alô, amigos. Desde alguns anos temos gravado os vídeos aqui e talvez hoje fosse importante falar um pouco sobre a nossa sociedade espírita, AMA, Amigos em Ação, Sociedade Espírita. Funciona em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Um pequeno grupo dentro das propostas de Allan Kardec, no livro dos Médiuns. Kardec orienta que as sociedades sejam pequenas, em que as pessoas sejam próximas, que elas se entendam, dada a importância da vibração, da frequência, da ambiência que pode ser obtida nos diversos trabalhos aos quais as casas espíritas se propõem a realizar. Depois voltamos aqui à questão. Então, por que amigos em ação? Nosso mestre maior, Jesus de Nazaré, nos diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros como eu vos amei. A nossa experiência dentro de instituições espíritas nos mostrou muitas vezes grupinhos, inimizades, hipocrisia, ataques, os mais variados. Obviamente nós não somos perfeitos, nós não somos anjos, todos temos nossas dificuldades, mas nós não podemos esquecer a proposta de Jesus. Kardec referendou isso no livro dos Médiuns, quando ele tratou das sociedades espíritas, lá no final do livro, a área onde geralmente ninguém chega. Então diz assim no item 334, entre outras coisas: uma sociedade onde os membros se unam por fortes laços de sentimento, onde percebam o objetivo moral do Espiritismo e apliquem-no a si mesmos, onde haja confiança mútua e recíproca benevolência entre todos. Ele fala sobre isso nos itens 334, 335, ele diz que uma reunião ou uma sociedade é o resultado da junção daquelas mentes que ali se encontram. Por isso que ele diz que é melhor que haja instituições pequenas, com 15, 20 pessoas, onde as pessoas conseguem ter afinidades, interesses comuns. Nas grandes sociedades, às vezes os interesses, as áreas de interesse são variadas. Grupos querem trabalhar com evangelização, outros com mediunidade, outro com pesquisa, outro com cura, outro com desobsessão. E muitas vezes há choques no estabelecimento de prioridades e as pessoas se desentendem. Obviamente aqui, desde que fundamos em 2016 a instituição, também não ficamos livres disso. Eu queria, inclusive, aproveitar esse momento para agradecer a todos aqueles que aqui estiveram, em dado momento, ofereceram os seus recursos, seu amor, a sua energia, o seu tempo. E se saíram é porque em algum momento tinham interesses ou prioridades outros, ou às vezes simplesmente divergências, não concordavam, e têm o direito de sair e seguir sua vida. A todos eles nossa gratidão e, obviamente, expressão do nosso desejo de que todos eles encontrem pleno sucesso nas suas atividades, desde que orientadas dentro dos princípios propostos pelo Evangelho, por Jesus, e se estão voltados à questão da causa do Espiritismo, dentro daquilo que a doutrina propõe. Em especial, fora da caridade não há salvação. Caridade para Jesus é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias e
quando necessário, perdão das ofensas. Então, sejam felizes todos que aqui passaram. Nossa gratidão. Bom, falando da nossa instituição, a AMA está a serviço da ampliação, a nossa missão. A AMA está a serviço da ampliação e do aprofundamento dos conhecimentos da mediunidade, do animismo, bem como dos processos terapêuticos para prover assistência espiritual integral aos encarnados e desencarnados. Vamos explicar um pouco isso. Nós trabalhamos em algumas instituições, principalmente por muitos anos, inicialmente na Casa Espírita Eurico de Barçanufo, no Rio de Janeiro. E lá a casa era uma casa de um porte maior e haviam muitas frentes de trabalho. Nosso interesse principal sempre foi nas tarefas assistenciais, nas comunidades carentes, nos hospitais, muitas vezes atendendo a população de rua. Quando viemos para Teresópolis, nos engajamos aqui em pelo menos 2 instituições, ou 3, oferecendo nossa contribuição, nosso voluntariado. Mas sentíamos falta, desde sempre, de um maior foco e interesse na parte da medicina espiritual, do equilíbrio do indivíduo, tanto na área física quanto na área emocional, psicológica, e não encontramos nas instituições, todas boas que existem por aqui, muito interesse dentro dessa área. E aí, lá por volta do final do ano 2015, com alguns amigos, companheiros, tomamos a decisão de fundar a AMA com o propósito de estudar, de aprofundar nosso interesse na obra de Kardec e as outras. Kardec recomendou uma bibliografia de mais de 100 livros para quem quisesse, digamos, ter uma melhor formação na área do espiritismo, inclusive livros que o combatiam. Então, essa conversa que muitos dizem, isso é Kardec, isso não é Kardec, Kardec era muito mais abrangente do que esses que ficam dizendo essas coisas aí. Então, nós queríamos trabalhar mais nesta parte do atendimento das pessoas, porque entendemos que locais de palestra já existem muitos. Aliás, com a internet e depois com a pandemia, o que mais tem é palestra na internet, nas redes sociais. Então, essa lacuna já está preenchida por muitos. Nós também oferecemos, mas não é o nosso foco principal. O nosso foco é estudar aquilo que a doutrina oferece para adentrar na pesquisa do ser humano, não no corpo físico, e sim no ser integral. Então, essa é a nossa missão. E, obviamente, colocando isso a serviço do próximo, visando o seu equilíbrio, a sua saúde, o seu bem-estar. Nossa visão é que a AMA é uma casa de assistência, de educação e de pesquisas espirituais atualizada em conhecimentos e na vanguarda de práticas de comprovada idoneidade nos tratamentos oferecidos aos encarnados e desencarnados que demandarem os seus serviços sempre gratuitos. Então, nossa instituição segue os princípios de Allan Kardec, da ciência experimental espírita criada, desenvolvida e proposta por Allan Kardec e tão negligenciada. Então, obviamente, o estudo é fundamental. Conhecer as obras de Kardec, obras acessórias, Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, Pastorino, Hermínio de Miranda, toda a obra do Chico Emmanuel, André Luiz, a infinidade de material
nós temos todo o universo à nossa frente. Diferente de outras instituições ou religiões que às vezes têm um único livro, a Bíblia, e ali eles se atêm. Então, a nossa visão é essa. A nossa instituição, a AMA, filosoficamente, é uma instituição cristã, de caráter universalista, o conhecimento está em toda parte. Limitar a um livro ou dois, ou certos preconceitos ou conceitos, é criar paradigmas que impedem o crescimento e o desenvolvimento. Então, a AMA é uma instituição cristã de caráter universalista, sem fins lucrativos, respeitada e reconhecida por seu trabalho de atendimento e socorro a toda pessoa que a busca, independentemente de seu credo, nacionalidade ou etnia, orientação sexual, qualquer outra coisa, onde cada pessoa que aqui chega é reconhecida como uma irmã, uma pessoa irmã, um irmão. A AMA desenvolve um projeto diferenciado e idôneo, portanto responsável, sempre dentro do princípio da premissa fora da caridade não há salvação, ou seja, baseada na doutrina espírita, objetivando a compreensão e o trato do complexo humano em toda a sua extensão física e espiritual, com vistas ao alívio ou, às vezes não é possível a cura total, mas a amenização de doenças e traumas físicos, psicológicos e espirituais. Realiza seu trabalho através de uma equipe comprometida, encarnada e desencarnada, orientada e dirigida pelo Espírito Clara de Assis. Todos os discípulos do Mestre Jesus. Quem é Clara de Assis? Joana de Cusa, Joana de Ângeles, um espírito corajoso, firme, que serve a Jesus há muitos séculos, há 2 milênios pelo menos. Essa é a nossa benfeitora, a quem tanto amamos e reconhecemos o seu valor e nossa gratidão pela sua presença entre nós. Essas equipes, esse intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, e temos aqui um grupo muito amoroso de desencarnados que orientam os diversos trabalhos que nós realizamos, Frei Bartolomeu, Irmã Caterine, tantos outros anônimos, alguns da Umbanda, alguns do Oriente. A casa é universalista, não temos preconceitos. Somos abertos às entidades que decidiram servir a causa de Jesus, independentemente de sua origem. Todos são bem-vindos em nome de Deus e em nome de Jesus. Essas equipes expandem continuamente suas capacidades, forças e recursos através do aprendizado, do estudo, da pesquisa e de experiências aprendidas durante os tratamentos realizados. Documentamos os tratamentos e depois refletimos, pensamos, estudamos o que aprendemos com eles, o que pode ser um plus, um avanço no nosso conhecimento. Obviamente, somos pequenos em espaço físico, mas funcionamos numa instalação adequada à nossa necessidade, em ambiência exclusiva para essas atividades. Qual o nosso objetivo? Quais são os nossos objetivos? Estudar e pesquisar ética, séria e metodicamente todas as facetas que integram o complexo humano, o ser integral, que vai do corpo até o espírito, passando pelo perispírito, com todos os seus departamentos, funções, corpos, subcorpos, níveis, subníveis. Tampouco
compreendidos pela maioria. Estudar e pesquisar ética e séria e metodicamente, todas as facetas que integram o complexo humano, o magnetismo e o seu uso terapêutico, a mediunidade, o animismo, as capacidades anímicas e todas as suas faculdades. Também analisar toda e qualquer outra terapia ou técnica que possa ser cientificamente compreendida e colocada em prática em benefício da saúde e do equilíbrio do ser humano, sem preconceitos ou pré-julgamentos. Assim nós trabalhamos com cromoterapia, apometria e todas as demais técnicas que nós vamos encontrando em todas elas a referência em Kardec quando existe clareza, liberdade, desprendimento e, principalmente, a não aplicação de preconceitos. Todos os conceitos da apometria estão contidos em Kardec com outra terminologia. As pessoas não compreendem. Desenvolver técnicas e métodos próprios de trabalho, baseados em pesquisas e análise dos tratamentos oferecidos e os resultados alcançados. Sempre que possível, medidos cientificamente do melhor modo possível. Por isso que o nosso tratamento aqui, quando fazemos tratamentos, ele é pessoal, ele é individual. Nós não temos aqui uma caixinha para a pessoa botar um nome. Nós nos encarregamos do problema da pessoa, porque ela é uma irmã. Então vamos tratar do problema dela diretamente, como faria Kardec, como faria Jesus, como faria Chico Xavier quando uma pessoa chegava na frente dele. Como a gente vê tão bem descrito nas obras de André Luiz. Aplicar os conhecimentos obtidos para cuidar da saúde espiritual do homem integral, transcendente e imortal, encarando-o como um espírito encarnado no planeta, em fase de desenvolvimento e de ajuste intelectual, emocional e espiritual, facilitando ao paciente uma melhor compreensão das metas estabelecidas no seu planejamento reencarnatório, bem como a sua própria execução. Então, foi com esse objetivo, é dentro dessas bases que nós orientamos, junto com um grupo de amigos, essa instituição. Se você um dia gostou do que falamos, pode fazer contato, nós podemos trocar ideias com você, que às vezes está perto, às vezes está muito longe, até pode estar fora do Brasil. Manda uma mensagem que a gente vai ter prazer em conversar, se você um dia imagina em criar uma instituição em que há algum tipo de orientação guia. Os mais próximos são sempre bem-vindos. Todos são irmãos. Muita paz.